Graças a Deus. E que o Espírito do Deus Altíssimo venha contemplá-lo agora com a sua presença, para iluminar o seu pensamento, o seu intelecto, para que você saiba qual seja a sua boa e agradável vontade para a sua vida. Receba, minha amiga, meu amigo, o Espírito da sabedoria, o Espírito de poder, o Espírito do Senhor, o Espírito do temor do Senhor. Receba o Espírito do amor, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção numa coisa. Jesus estava participando da festa dos tabernáculos. Jesus estava participando da maior festa que havia em Israel, que há em Israel. Porque é uma festa antiga, é uma festa tradicional. E nessa grande festa, que é a maior das festas, a festa dos tabernáculos, no último dia, Jesus se põe de pé e clama, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. E eu fiquei a perguntar: meu Deus, por que Jesus esperou até o último dia para propor o Espírito Santo para as pessoas? Por que ele aguardou aquele dia, o último dia, para lançar o convite aos que têm sede, aos sedentos, para beber da água que ele, Jesus, queria lhes dar? Eu sei que aquela festa estava no final. Por algumas horas a mais, ela iria acabar. Jesus viu essa situação naqueles dias, ou naquele dia. Ele viu que o povo estava em festa, mas nem todos estavam em festa. Ele viu que todos estavam na festa, mas nem todos estavam vivendo a festa, porque traziam dentro da alma amarguras, tristezas, sofrimentos, pessoas que estavam gemendo. Então, para aquelas pessoas que viria no dia seguinte administrar os mesmos problemas, as mesmas dores, os mesmos tormentos, e eram pessoas sedentas de algo mais. Então Jesus se levantou e fez o convite: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por quê no último dia? Por quê? Essa é a pergunta. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo ouvinte? O Espírito Santo nos dá esse entendimento, essa revelação. É que naquele momento, naquele último dia, Jesus queria estender a festa
por toda a eternidade, não apenas por mais uns dias, mas por toda a eternidade. E só tinha um jeito para estender aquela festa, para fazê-la permanente, quando a pessoa bebesse da água que ele desse. Jesus, minha amiga, meu amigo ouvinte, ele quer manter o seu povo, os seus seguidores, os seus discípulos em festa. Ele não quer que nós venhamos nos entristecer. Ele não tem prazer nas nossas tristezas, infortúnios, desgraças. Pelo contrário, Jesus quer que nós estejamos em festa permanentemente, até a morada celestial, quando estaremos aí, será o gozo completo. Para garantir a continuidade da festa, daquele dia de festa, Jesus então propõe: quem tem sede, venha a mim e beba. Só ele pode dar o Espírito Santo, porque ele estava falando do Espírito Santo. Só ele pode fazer de cada sedento uma fonte que venha jorrar água viva. Só ele pode dar o Espírito Santo. Só ele tem autoridade para batizar com o Espírito Santo e manter aquele dia de festa por toda a eternidade. E é justamente essa proposta para esta quarta-feira. A festa vai terminar nesta quarta-feira, a festa do jejum de Daniel. Só que quem recebeu o Espírito Santo vai permanecer nessa festa por toda a eternidade. A alegria, o gozo do Espírito Santo estará jorrando das pessoas a partir do momento em que elas recebem o Espírito Santo. E essa é a proposta para esta quarta-feira. Nós vamos ter uma reunião exclusiva para você se reabastecer com essa água viva do Espírito Santo. Será todos os domingos, às 6 da manhã, aqui no Templo de Salomão, com o Bispo Sérgio Correia. Ou em todas as igrejas universal do Reino de Deus, a primeira reunião, a reunião do jejum. Aqui no templo é às 6 da manhã, de 6 às 7h30. Mas há templos, há igrejas que começam a reunião do jejum às 7 horas da manhã. Então você verifica qual é o horário mais conveniente para você, 6 da manhã ou 7 da manhã, e a igreja que tem a reunião do Espírito Santo, e vá, porque essa reunião será 100% Espírito Santo. 100% Espírito Santo. Então, quem tem sede do Espírito Santo vai vir domingo às 6 da manhã aqui no Templo de Salomão. Ou às 7 horas da manhã de domingo em uma das igrejas universal do Reino de Deus. Nós temos aqui às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, as 7 orações, que não deixa de ser o trabalho do Espírito Santo, conforme fala o profeta Isaías, os 7 Espíritos de Deus, 7 orações. Mas, na primeira reunião, a reunião do jejum de domingo, será dedicada exclusivamente na busca do Espírito Santo. As orações serão para as pessoas receberem o Espírito Santo, mais nada. Mais nada. Ó, meu Pai querido e amado,
bendito seja o teu nome. Engrandecido, santificado, exaltado, magnificado. Só o Senhor é digno de toda a honra, glória e louvor, porque só o Senhor é nobre. Eu te louvo, meu Senhor, por conta de que um dia, que aliás foi o último dia de angústia, de tormento, de dor que eu vivi na minha vida, foi quando então eu recebi do teu Espírito, eu bebi da água que o Senhor ofereceu, meu Rei. E desde então, a minha vida nunca foi mais a mesma. Embora enfrentando tantas lutas, de sabores, controvérsias, inimigos, malfeitores, o Senhor tem conservado em mim o teu Espírito, a tua alegria. O Senhor tem conservado este vaso, esta fonte, que tem jorrado água viva para os demais sedentos. Meu Pai, essa pessoa que me ouve agora e que está vivenciando os últimos momentos da festa, a festa da carne. Em contrapartida, o jejum de Daniel transformar-se-á em jejum do Espírito Santo. Transformar-se-á em labaredas de fogo para avivar a tua igreja, levantar os caídos, os prostrados, dar vista para os cegos, libertar os aprisionados. Porque é para isto que o Senhor nos dá o teu Espírito, para que ele venha jorrar através de nós e fazer notória a tua ressurreição na vida de outras tantas pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Ó meu Senhor, como é bom te servir, como é glorioso estar na tua presença. Ainda que não haja nenhum sentimento, eu não sinto a tua presença, mas eu tenho certeza dela aqui. A própria inspiração, a convicção que nós temos aqui dentro de nós, esse fogo, essa chama, essa labareda, que é o teu Espírito, tem jorrado libertação para aqueles que nos ouvem neste momento. Essa criatura que ora comigo neste momento é inundada deste fogo agora, dessa certeza, desse Espírito. O Espírito do Altíssimo desce e faz com que tantas outras pessoas agora, nesse instante, venham queimar de fé, de fogo, de brasas vivas, para ajudar, salvar, libertar aqueles que se encontram ao seu redor.
Receba a minha amiga e meu amigo. Receba neste momento o fogo divino. E haja em você este fogo desde agora e para toda a eternidade. E enquanto estiver aqui neste mundo, salvar aqueles que estão morrendo, libertar os oprimidos, fazer com que o cego enxergue, o surdo ouça, e o mudo fale e glorifique a Deus. Ó, minha amiga, meu amigo, receba o Espírito do Deus vivo aí onde você está, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Vamos ouvir aquelas pessoas que já foram batizadas, que já foram seladas, que já beberam da água. Vamos vê-las, vamos ouvi-las agora, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Gabriela e eu tenho 21 anos. Antes de eu participar do jejum de Daniel e receber o Espírito Santo, a minha vida era sem paz, vazia. Eu tinha infelicidade, eu era frustrada dentro de mim, eu me sentia inferior, eu não tinha paz, eu não tinha saúde. Em todas as áreas da minha vida era uma destruição. E eu sentia muito um vazio dentro de mim. Eu tentava preencher com muitas coisas, tentava preencher de todas as formas, mas eu não conseguia, porque era maior do que eu conseguia entender. Eu não entendia o porquê eu tinha aquele vazio. Eu não entendia o porquê que tudo aquilo estava dentro de mim, aquele sofrimento, porque ao mesmo tempo que você é uma pessoa vazia, você sofre por isso, porque você não tem uma identidade, você não sabe quem você é realmente. Você tenta preencher, eu tentava preencher com drogas, eu tentava preencher com os vícios, com pessoas, eu me relacionava com várias pessoas, eu não era feliz na minha vida sentimental, eu não era feliz na minha casa, eu tinha muitas brigas com os meus pais, mesmo os meus pais tentando me ajudar, diversas vezes eles falavam, olha, eu quero te ajudar, sai dessa situação, mas eu não dava ouvidos, ao contrário, eu odiava eles, eu criava aquela situação de desprezo com relação a eles, então o que eles me falavam eu não dava ouvidos, eu queria ser autossuficiente e encontrar a felicidade da forma que eu vivia, da maneira que eu agia. Então, através disso, eu buscava me ver como uma pessoa especial, só que eu não tinha esse especial dentro de mim, eu não tinha algo que era diferente das demais pessoas. Não, eu acabava me tornando uma pessoa comum e sem valor. Até que um dia eu cheguei na Igreja Universal e eu comecei a aprender sobre o que era o Espírito Santo, o que era você ter a real felicidade, que não é o que você encontra lá fora. Então eu passei a ter sede do Espírito Santo, eu passei a desejar a ter Ele mais do que tudo na minha vida. Eu abri mão da minha vida, eu abri mão de amizades, eu abri mão do que eu vivia, drogas, vício, eu abri mão de tudo para receber o Espírito Santo. E foi quando chegou o jejum de Daniel. E eu encontrei ali a oportunidade de eu receber aquilo que eu tanto almejava, que eu tanto esperava e ansiava encontrar, né? E eu passei a buscar com toda a minha força. Eu falei, é a minha oportunidade. É a mudança da minha vida de frente comigo ali. Então eu agarrei com todas as minhas forças, eu me lancei, me entreguei. O que eu nunca tinha feito por ninguém, por alguém nesse mundo, eu fiz para Deus. Então eu me entreguei em oração, eu passei a ler mais a Bíblia, eu fiz propósito, até dormir no chão eu dormi, porque eu sabia que aquilo ia me trazer o que eu necessitava naquele momento. E nesses 21 dias eu fui mais à igreja,
igreja, eu busquei mais a presença de Deus. O que eu nunca tinha feito, eu passei a fazer através do jejum de Daniel. Não foi fácil, em nenhum momento foi fácil ficar longe daquilo que eu estava acostumada a fazer. Todos os dias eu acordava com o meu celular, com os meus amigos no WhatsApp, com tudo lá do meu lado. E naquele momento eu falei, não, eu vou abrir mão de tudo isso, mesmo não sendo fácil, mesmo sendo difícil você ficar longe, mas eu sabia que era necessário para a transformação da minha vida. Até que um dia, em uma quarta-feira, algo glorioso aconteceu na minha vida, algo maravilhoso que eu não consigo nem expressar com palavras de tão feliz que eu fiquei aquele dia, porque foi o momento em que eu me encontrei, em que eu vi que tudo que eu tinha buscado, eu tinha achado. E naquela quarta-feira eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu saí de lá daquela reunião maravilhosa, assim, muito feliz, porque eu não consigo nem expressar, às vezes, com palavras, porque foi o dia em que eu recebi o selo do Espírito Santo, o dia em que realmente eu sabia que dali para frente eu não seria mais a mesma. E dali em diante, a minha vida não foi mais a mesma. Eu passei a ter paz, alegria, eu era uma pessoa triste. Depois do batismo com o Espírito Santo, eu passei a ser uma pessoa alegre, feliz, e não só com um sorriso no rosto, mas com a alegria na alma. Eu me tornei uma nova pessoa. Hoje eu sou uma filha que se dá bem com os pais, um exemplo. Às vezes eles mesmos pedem conselhos para mim. Então nós temos a alegria, a harmonia na nossa casa. Eu sou feliz com os meus pais. Depois da minha transformação com o Espírito Santo, eu sou bem-sucedida em tudo, em todas as áreas. Minha vida profissional ela tem fluído e em todas as áreas eu tenho a convicção de que ainda há muito a acontecer. E acima de tudo, o mais importante que eu recebi foi a certeza da minha salvação. Foi saber que eu estou salva, que é o bem mais precioso que eu possuo, a minha salvação. E eu não abro mão por nada. Por nada. A minha salvação é o mais precioso que eu conquistei através do jejum de Daniel. Meu nome é Ana Caroline, eu tenho 23 anos. E antes de participar do jejum de Daniel e receber o Espírito Santo, a minha vida não tinha sentido, né? Nada dava certo na minha vida por causa que eu tinha conflitos interiores, né? Eu era triste, angustiada, né? Em casa só eram brigas e eu não tinha ânimo para nada. Ficava trancada dentro de casa, minha mãe e meus irmãos falavam para mim sair. E eu ficava dentro de casa sem nenhum sentido de viver. Eu não tinha nem vontade de viver. Então esses problemas, né, interiores, eles refletiam na minha vida. E não dava certo com ninguém na vida sentimental, né? Em casa era só brigas, né? Não parava no emprego, enfim. E foi quando eu recebi um convite, né, que eu cheguei até aqui e aí eu entendi que eu precisava do Espírito Santo para me viver. E aí foi quando chegou o jejum de Daniel, e aí eu me lancei. Tinha até uma novela que eu gostava muito e eu vou abrir mão, porque eu quero tudo de Deus, né? E aí eu passei a me envolver mais com as coisas de Deus, né? Procurei mais meditar na palavra de Deus, orar mais, buscar mais. Até que um dia, algo glorioso aconteceu dentro de mim, né? Foi quando numa reunião de domingo, pela manhã, eu buscando, né? O tudo de Deus, e eu fui batizada com o Espírito Santo nesse último dia do jejum de Daniel. Foi onde todos os conflitos acabaram, né? Eu recebi a paz de Deus, a certeza da minha salvação. Daí em diante, tudo mudou, né? Eu passei a ter perspectiva de um futuro melhor, sabe? Passei a ser uma filha melhor, né? Passei a entender mais as pessoas que estavam ao meu redor, né? Não tenho mais depressão. Hoje eu sou feliz de verdade, né? Porque o Espírito Santo entrou dentro de mim. E quando ele entrou, tudo mudou. Hoje eu tenho a certeza da salvação da minha alma, que se eu morrer aqui agora, eu sei para onde que vai a minha alma. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, neste horário e nesta emissora, em nome do Senhor Jesus.